Hoje nós vamos entrar no assunto sobre os apóstolos, e aí vamos então estudar quem foram e o que fizeram. E é importante esse estudo para você entender essa questão que nós temos estudado. Eu dediquei bastante tempo nesse texto aqui de Efésios 2:20, porque é um texto muito importante, juntamente com Efésios 4:11. Então vamos começar nesses dois textos hoje à noite e aí a gente dá andamento ao nosso estudo. Vamos começar com Efésios capítulo 2, verso 20. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, imaginando o edifício da igreja, e a figura que a palavra de Deus nos traz é exatamente essa. Olha o verso 21, no qual todo o edifício. Então, imaginando o edifício da igreja, nós podemos visionar Cristo, a principal pedra da esquina, e aí depois nós podemos visionar um alicerce, uma fundação. E essa fundação, segundo o que nós lemos, sois edificados. Sois aqui se refere a quem? É o grupo dos salvos, se refere a você, a mim, a todo aquele que já recebeu Cristo. Nós estamos edificados onde? Sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas. Então você tem Jesus, a pedra principal da esquina, e depois você tem um alicerce, você tem uma base sólida sobre a qual nós estamos edificados. Essa base é o quê? É a fundação dos apóstolos e dos profetas. O que é essa fundação dos apóstolos e dos profetas? Uma maneira de você entender melhor o que ela é entendendo quem foram os apóstolos e o que eles fizeram. E depois nós vamos fazer a mesma coisa com os profetas. Quem são esses profetas e o que eles fizeram? Uma vez que você entende os dois papéis, os dois ministérios e a importância deles, aí você vai entender melhor sobre o que a sua fé está fundamentada, alicerçada. Então vamos começar pelos apóstolos. A palavra apóstolo, do grego, é esse apóstole. Olha Marcos 3,14. No texto Receptus, a palavra que você encontraria, se você fosse até o grego, em Marcos capítulo 3, verso 14, a palavra que está lá é exatamente essa mesma palavra aqui, ó, apóstole. Marcos 3,14. E ele ordenou 12, para que estivessem com ele, e que ele pudesse, olha aí a palavra enviar. Essa palavra enviar é a palavra que foi traduzida do grego apóstole. Se você for no grego, é apóstole. A tradução é enviar. Por que enviar? Porque o significado literal da palavra é mensageiro, enviado ou aquele que é mandado em uma missão. Isso é o significado literal de apóstolo. Então, a palavra, ela foi uma palavra, às vezes nós vamos encontrar ela transliterada e às vezes nós vamos encontrar ela traduzida. Um exemplo de algo que você vai encontrar semelhantemente é diácono. Diácono você vai encontrar ocasiões onde a palavra será traduzida. Por quê? Porque a palavra significa servo. Então, às vezes, a palavra no texto Receptus vai ser diácono. Mas aí, a palavra de Deus vai traduzir ela para servo. Por quê? Porque no contexto, ela não está falando do ofício, mas do servo, da função de servir, no caso, servir a igreja local. E aí gera uma polêmica danada por conta de uma mulher que na Bíblia do texto Receptus, a linhagem do texto Receptus, a tradução que é feita é uma tradução literal, e aí foi dito a serva, e aí no caso da Bíblia do texto crítico, a tradução é a diaconisa, e aí vai citar o nome de uma mulher. Então aí você já tira uma base de como é importante você seguir uma Bíblia da linha correta.
Porque se você não tomar uma Bíblia da linha correta, que é, né, do texto Receptus, aí na sua Bíblia, se você vai pegar uma Bíblia do texto crítico, vai ter diaconisa. E o problema é que, olha, na Bíblia inteira, se você encontrar outra, né, diaconisa, né, vai ser uma grande tarefa para você encontrar outra. Não tem. A verdade é que não tem nenhuma diaconisa. Aqui eles encontraram, foi o resultado de uma tradução infeliz. Porque ao invés de deixar lá, porque ao invés de traduzir como serva, eles deixaram, né, transliteraram e deixaram diaconisa. E a palavra em si já nem existe. Nem existe ela ela é uma palavra neutra. Certo, deixa isso para outra ocasião. O mais importante aqui é que a gente agora possa entender quem era o primeiro grupo, que é o grupo mais fácil. Logo quando você pensa nos 12 apóstolos, quando você pensa nos apóstolos, quer dizer, você pensa num grupo de quantos? Qual é o número que lhe vem à cabeça? 12. Quando nós pensamos em apóstolo, o grupo que nos vem à mente, primeiramente, é 12. E por que 12? Olha Mateus capítulo 10. No domingo, eu preguei sobre a anatomia do ídolo, e aí expondo os ídolos do nosso país. Um dos ídolos aqui do nosso país, nós sabemos que é o futebol. A bola é um ídolo. Enquanto muitas pessoas sabem exatamente quem são os 11 que jogam na seleção do Brasil, não sabe quem são os 12 que jogavam no time de Jesus. Não sabe quem são os 12 apóstolos. Quem são? Tomara que você saiba. Mas a maioria não sabe. A maioria não sabe. Olha aí, verso 1. E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, é o segundo Tiago que nós encontramos na lista, e esse nome assim, na Bíblia, se faz muita confusão com ele. Engraçado que recentemente foi aniversário do Tiago, da Lilian, e aí no grupo a irmã fez certo, né? Ela deu os parabéns para o irmão, colocou lá no grupo. E aí, pela manhã eu vi que era aniversário do Tiago, e aí ela colocou lá, Tiago Ribeiro. E os dois Tiago têm por sobrenome Ribeiro. O irmão não errou, tá certo. Os dois são Ribeiro. Só que assim, na minha mente, Tiago Ribeiro é esse que a gente conhece, né, que está há mais tempo na igreja. E aí eu dei os parabéns para o Tiago Ribeiro no grupo dos varões, e o irmão Eduardo falou assim, não é esse Tiago, é outro. Aí eu falei, mas eu vi lá né, que a irmã colocou o Tiago Ribeiro. E aí eu fui perguntar para o Tiago da irmã Lília, né? Falei, irmão, hoje é seu aniversário? Ele falou, é. Falei, mas será que tem alguma coisa errada, né, na hora que foi fazer o cadastro da igreja? Ele falou, não, o meu sobrenome, eu tenho Ribeiro também no sobrenome. Então está explicado, né, o porquê, né, do problema, da confusão, né? São dois Tiagos com o mesmo sobrenome. Aí complica para nós. Mas no caso desse nome também, nos 12 apóstolos, nós achamos dois Tiago. Tem o de Zebedeu e tem o filho de Alfeu. Mas você vai encontrar, nós vamos encontrar um outro Tiago ainda aqui. Esse aqui é irmão do Senhor. Então, são três Tiagos importantes. E às vezes vai fazer confusão na cabeça, né, do estudante da palavra de Deus. Aí você vai encontrar o Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu. E aí, essas outras referências que eu coloquei aqui na frente, são passagens paralelas a essa. Não é mais para você fazer a comparação, tá? Essa lista traz os mesmos nomes. Essas duas listas, de Lucas 6, 14 a 16 e Atos 1, 13, ela faz uma pequena mudança.
no lugar de Tadeu, você vai encontrar Judas. E aí, por que, né, essa pequena mudança? Porque nós já temos também, entre os 12, outro Judas, que é o mais famoso, que é o traidor, Iscariotes. Então, né, por isso, na lista de Mateus e Marcos, nós temos o Tadeu. E na lista de Lucas e Atos, nós não temos Tadeu, mas nós vamos ter Judas. E aí dá para deduzir aí o porquê da questão, né? Provavelmente poderia ser Judas Tadeu, seu nome, né? Ok. Então esses são os 12, é o grupo mais famoso. O que acontece? Olha Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, compare com Lucas 10. Verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Essa palavra aqui, ó, enviou, eu não coloquei aqui, mas a palavra enviou é apesteilin. Então, é a mesma raiz da palavra apóstolo. É a mesma raiz. O que vai mudar aí vai ser o tempo, o verbal, né? Mas é a mesma raiz. Ou seja, aqui nós vamos encontrar um segundo grupo, só que nós vamos encontrar também uma diferença entre esses dois grupos. Por isso eu coloquei aqui, primeiro grupo, é o grupo mais famoso, é o grupo dos 12. E aí daqui a pouco a gente vai chegar em 1 Coríntios capítulo 15, para nós estudarmos melhor essa questão. Mas tem um outro texto também que é muito bom. Olha Apocalipse capítulo 21, verso 14. Apocalipse 21, 14. O texto fala da Nova Jerusalém e diz aí: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 apóstolos. Então, é nítido que esses 70 que foram enviados mais tarde, a palavra que foi designada ali para esses enviados, apesar de ser a mesma palavra ou a mesma raiz da palavra apóstolo, nós vemos que a função ali é um pouco diferente, porque nós temos esses 12 que eles andavam de tempo integral com Jesus. Eles estavam com Jesus o tempo todo e eles tiveram uma chamada especial. Esses 70 que foram enviados, né, posteriormente a esses primeiros 12, seria o que a gente poderia, né, colocar aí como um segundo grupo. Vamos para 1 Coríntios 15, para você entender um pouco melhor essa questão. 1 Coríntios 15. Vamos começar no verso 1, para a gente pegar bem o contexto. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebeste, no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Agora, ele vai começar a... Preste atenção no assunto agora. Até o verso 4, o assunto é o Evangelho. O assunto é o Evangelho. O assunto agora, do 5 em diante, ele vai mudar do Evangelho para os apóstolos. E que foi visto por Cefas. Quem é Cefas? Pedro ou Simão. E então pelos 12. Quem são os 12? São os 12 apóstolos que nós já encontramos em Mateus capítulo 10, em Marcos 3, em Lucas 6, em Atos 1:13. Então Pedro aqui, ele é mencionado
E aí, posteriormente, é mencionado, então, os 12. Então, Pedro parte desses 12. Aí depois ele fala assim: após isso ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Então, ele está falando, o assunto são testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Pessoas às quais Cristo, ele apareceu para elas depois da sua ressurreição. Então, verso 5 ele falou isso, olha, ele foi visto por Cefas, depois que ele foi morto, que depois, né, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois, né, após isso, então, note que ele tem cuidado em seguir aí uma ordem cronológica dessas aparições. Isso é importante. Após isso, ele foi visto por cerca de 500 irmãos, de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isso, ele foi visto por Tiago. Qual é o Tiago aqui? Não poderia ser nenhum dos dois Tiagos, porque tanto Tiago de Zebedeu quanto Tiago, filho de Alfeu, já foram mencionados no verso 5, porque são parte dos 12. Então não poderia ser Tiago, nem de Zebedeu, e nem filho de Alfeu. Qual é o Tiago, então? Tiago, irmão do Senhor, e daqui a pouco nós vamos para Gálatas. Aqui, ó, Gálatas 2, você vai entender melhor quem é esse Tiago. Atos capítulo 15, você entende melhor também quem é esse Tiago. Tiago, irmão do Senhor. Então nós encontramos aí um segundo grupo de apóstolos. Preste atenção no verso 7. Após isso, ele foi visto por Tiago, e então por todos os apóstolos. Mas ele já não tinha sido visto pelos 12, no verso 5? Sim. O verso 12 fala de um primeiro grupo. O verso 7 está falando de um segundo grupo, incluindo Tiago, irmão do Senhor, que não fazia parte do primeiro grupo. Entendeu? Nós temos um primeiro grupo com 12. Nesses 12, você encontra 2 Tiago. Depois, nós vamos ter um outro grupo, e nesse outro grupo, nós vamos encontrar um outro apóstolo, chamado Tiago, que não era nem filho de Zebedeu, e nem filho de Alfeu. Era outro Tiago. Mas agora, eu quero focar no último. Olha o verso 8. E por último de todos. Todos aqui é uma referência a quem? As testemunhas oculares. Quem são as testemunhas oculares? Pedro, os 12, aqueles mais de 500, Tiago, irmão do Senhor, que ele se converte após essa aparição do Senhor para ele, porque quando você estuda João capítulo 7, você vai entender que os irmãos do Senhor não criam nele. E aí depois o que acontece? Depois dessa aparição do Senhor para Tiago, aí você vai encontrar uma conversão dele. E aí você vai encontrar ele tomando um lugar também, um lugar de importância na igreja de Jerusalém. Aí a gente vai estudar isso, quando nós chegarmos em Atos 15 e Gálatas 2. Mas vamos focar em Paulo. Por que Paulo? Porque nós conseguimos, né, nomear facilmente, encontrar os 12 é fácil, muito fácil. Encontrar o último também é fácil. O mais difícil é nós sabermos quem fica entre os 12 e Paulo, que é o último. O mais difícil é nós encontrarmos esse pessoal aí do meio. Esse é uma tarefa difícil. É uma tarefa bem difícil. Mas, entendendo o caso de Paulo, você vai entender que qualquer um hoje em dia que se diz apóstolo é mentiroso. Por quê? Você prestou atenção no que diz o verso 8? E por último de todos, ele também foi visto por mim. Paulo está dizendo aqui, ele está afirmando que ele foi a última testemunha ocular do Cristo ressurreto. Depois da aparição, depois da conversão de Paulo, que nós vamos encontrar em Atos capítulo 9, quando Jesus vai aparecer para Paulo, naquela estrada que ele ia para Damasco, Jesus aparece lá para ele. Vamos guardar aqui, vamos lá. Atos 9.
E Saulo, verso 1, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. A última aparição de Jesus, do Cristo ressurreto, que você vai encontrar na sua Bíblia, é aqui. Você vai encontrar, em Atos capítulo 7, você vai encontrar uma visão que Estevão teve. Do céu aberto, ele vê o Senhor assentado à destra do Pai. Você vai encontrar outras visões, né, depois de Atos capítulo 9, mas aqui nós não estamos falando de uma visão, aqui nós estamos falando de uma manifestação. E quando nós comparamos com 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 8, Paulo revela para nós que, por último, apareceu também a mim. E agora, preste atenção para você entender o contexto, o que ele está falando. É muito importante o que vem após esse. E por último de todos, ele falou de Cefas, ele falou dos 12, ele falou de Tiago e falou de todos os apóstolos. Agora ele fala assim, por último de todos. Então, nessa lista que ele cuidou em fazer dos apóstolos de Cristo, que foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor, ele se coloca por último da lista. E ele faz isso por quê? Porque na cronologia do tempo, ele foi o último a ver o Cristo ressurreto. E aí, como é que você vai entender isso melhor? Ele também foi visto por mim. Preste atenção, como alguém nascido fora do tempo devido. Por que fora do tempo devido? Todos os 12 apóstolos de Cristo, que ele nomeou, que ele chamou, todos os 12, qual foi o tempo deles? Todos os 12 presenciaram, né, desde o batismo de João. Você tinha alguns ali que seguiam João Batista. André, Filipe, eram discípulos de João. Presenciaram o batismo de João. Depois foram chamados e começaram a seguir Jesus. E aí, o que eles viram? Eles foram contemporâneos ao ministério de Jesus, aos 3 anos e meio do ministério de Cristo. E eles viram, eles presenciaram aquilo que é relatado para nós em Atos capítulo 1, verso 10, 11, da ascensão de Jesus ao céu. Eles viram. Então esses 12 eram não somente testemunhas oculares do Cristo ressurreto, mas também da ascensão, quando ele é recebido em cima. Isso é importante porque, olha Atos capítulo 1. Atos 1, eu acabei de citar versos 10 e 11. Citei por cima, né? Não citei os textos, né, por completo e como consta na palavra de Deus. Citei por cima, né? Versos 10 e 11. Vai falar da ascensão do Senhor. O verso 13 vai nomear o grupo dos 12, mas que na verdade aqui não era 12. Se você prestar atenção aqui, tem 11. Mas tem 11 por um motivo especial. Porque um 13º havia já tirado a sua própria vida. Judas. E aí o texto, se você quiser, a referência é Mateus 27, do 3 ao 10. Mateus 27, do 3 a 10, vai falar, né, do remorso de Judas. Ele viu que tinha entregado inocente, ele havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, e ele vai e devolve as 30 moedas e vai se enforcar. Então, antes da crucificação de nosso Senhor, um dos 12, ele já havia
tirado a sua própria vida. Aí o que vai acontecer? Olha no verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Agora Pedro, de fato, ele tinha uma liderança entre os 12. E é daí que a Igreja Católica vai distorcer a palavra de Deus para falar, né, da doutrina do papado, que é algo absurdo. O Papa, ele é chamado Santo Papa. Papa é pai. Ou seja, na tradução literal, é Pai Santo. Pai Santo é título de Deus. João capítulo 17, verso 11. Nenhum homem deveria tomar para si esse título. É absurdo isso. Absurdo. Agora, com relação também a esse ofício, não existe esse ofício na Bíblia. Não existe. E aí mais para frente, estudando a questão dos apóstolos, você vai entender que, olha, o que nós de fato podemos compreender a respeito de Pedro é liderança. Mas uma liderança que não significa uma sujeição aos pés de Pedro, que coloca Pedro como cabeça da igreja, o que ele nunca foi. Nunca foi. A cabeça da igreja nunca mudou de personagem, sempre é Jesus Cristo. Nunca ela vai mudar, sempre é Jesus. Os líderes podem mudar, mas a cabeça nunca vai mudar, é sempre a mesma, é Jesus. Homens e irmãos, 16, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco e obteve parte nesse ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade, e caindo de cabeça, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Isso está registrado em Mateus 27, 51, se você quer anotar. Depois pode chegar lá para você conferir. Isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. Portanto, esses próximos 2 versículos são muito importantes. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado por todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi levado para cima, Atos capítulo 1, versos 10 e 11, o que acontece lá. Um deles seja ordenado para ser testemunha conosco de sua ressurreição. O apóstolo, ele precisava de um requisito muito importante para ser apóstolo. Ele precisava ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Para ele ser apóstolo, ele tinha que preencher esse requisito. Senão, ele não podia. Eles levantaram 2, verso 22. E eles apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha sobrenome de Justus e Matias. Então, Justus e Matias. Os 2 foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto. E por isso se qualificaram para o apostolado. Eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual desses 2 tenhas escolhido, para que ele tome parte nesse ministério apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. Então, você vai somar ao número dos 11, Matias, e aí a gente vai ter os 12. Agora, a questão de Paulo. Como fica a questão de Paulo? Por que Paulo falou que por último apareceu a mim? E aí ele vai falar lá também, 1 Coríntios 15, verso 8, por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Por que fora do tempo devido? Porque todos os 12, eles foram nomeados pelo Senhor anteriormente. E Paulo foi nomeado pelo Senhor, mas tardiamente. Entendeu? A questão da chamada de Paulo, ela é diferente da chamada dos 12.
Paulo foi chamado depois da morte e ressurreição do Senhor. Os 12 foram chamados antes. Antes. A questão de Paulo, vamos para Romanos capítulo 1. Não há dúvidas de que Paulo era apóstolo de Cristo. Todas as cartas de Paulo são abertas, onde Paulo ele menciona isso. Há apenas 4 cartas de Paulo, onde ele não menciona que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Filipenses, 1º e 2º, Tessalonicenses e Filemão. Somente essas 4 cartas, Paulo não diz que ele era apóstolo de Cristo. Em todas as demais, todas, ele, no primeiro versículo da carta, ele vai fazer menção disso. Exemplo, Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Chamado para ser apóstolo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. 2 Coríntios capítulo 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então, e por aí vai, até Filemão, a última carta de Paulo, você vai encontrar em todas as cartas, no primeiro capítulo e primeiro versículo, Paulo mencionando isso apenas em 4 ocasiões, em 4 cartas ele não faz isso. Então, ele era apóstolo de Cristo? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque a Escritura assim o nomeou. A Escritura assim nos diz, nos tem revelado. Ele foi nomeado e chamado pelo próprio Cristo, pela vontade de Deus. Então, sim, Paulo era apóstolo de Cristo. Mas Paulo, ele não, quando a gente chega, se a gente voltar lá para Atos capítulo 1, versos 21 e 22, ele não cumpre ao pé da letra aqueles requisitos. Ao pé da letra, não. Ele era uma testemunha ocular de Cristo. Ele foi uma testemunha ocular de Cristo, porque o Senhor apareceu para ele, se manifestou para ele. Atos capítulo 9, nós já lemos o texto. Mas ele não cumpre literalmente aqueles requisitos dos versículos 21 e 22. Paulo, então, seria o quê? Uma exceção. Exceção, teve uma chamada especial, uma chamada diferente. E olha, por isso, olha o que ele enfrentou no ministério dele. 1 Coríntios capítulo 9. Não precisa ir lá agora, mas olha, só para você saber, em 2 Coríntios 10 e 2 Coríntios 11, o tema do capítulo 10, da segunda carta aos Coríntios, é Paulo defende seu ministério. E o 11 é Paulo e os falsos apóstolos. E olha o que ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Não sou eu um apóstolo? Não sou livre? Não tenho eu visto a Jesus Cristo, nosso Senhor? Por que ele falou isso? Você acha que é por acaso? Todos os 12 tinham visto Cristo ressurreto. Todos os 12 tinham visto. Se ele fosse o único de todos que não tivera visto o Senhor, ele teria um problema com isso. Mas olha, ele viu. Ele viu. Não sois vós a minha obra no Senhor? Olha o 2. Se eu não sou apóstolo para os outros. Será que alguns não estavam querendo reconhecer o apostolado dele? É o que tudo indica. Se eu não sou apóstolo para os outros, sem dúvida eu sou para vós, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. Então, Paulo, ele teve esse problema, de não ser reconhecido por alguns como apóstolo de Cristo, porque ele era diferente desses 12. A chamada dele era diferente desses 12.
como é que nós podemos pôr à prova o ministério apostólico de Paulo? Nós já vimos que apóstolo significa enviado, mensageiro, alguém mandado em uma missão. Qual era essa missão? Vamos para Mateus capítulo 10. Vamos voltar em Mateus 10. E agora a gente vai estudar melhor o texto. Vamos avançar. Nós lemos apenas os primeiros 2 versos. Na verdade, os 4 primeiros, né? Os 4 primeiros versos do capítulo nomeiam os 12. Os próximos vão descrever para nós o que era essa chamada. Qual era a função, qual o propósito do Senhor os chamar e os enviar. Verso 5. Esses 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, não entrareis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A quem Jesus envia os 12? A judeus, ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é importante. E e o que eles pregaram? Verso 7. E enquanto forem, pregai dizendo: o reino do céu tem se aproximado. 8. O que seguiria essa mensagem? Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Todos esses sinais eram sinais que fizeram parte do ministério apostólico. Todos esses sinais fizeram parte do ministério apostólico. Então, 3 observações importantes. Os 12, do qual Pedro era parte, eles foram enviados a judeus. A mensagem clara de Jesus para eles é: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais para frente, nós vamos encontrar, quando nós vamos estudar Atos dos Apóstolos é um livro importante porque, como o próprio nome já disse, Atos são as coisas que eles fizeram, as suas ações. Atos de quem? Dos apóstolos. E é o livro histórico do Novo Testamento. Ou seja, se você quer saber o que eles fizeram, quem eles foram, qual era o papel deles, o livro para você estudar é qual? Atos dos Apóstolos. E aí, você vai estudando Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 você vai ter a conversão de Paulo. Aí no capítulo 10 você vai ter o envio de Pedro a Cornélio, um gentio. Mas aí, como que a gente vai entender? Olha Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 7. Antes, vamos para Gálatas 1, 17. Vou começar no 15. Paulo aqui ele vai contar o testemunho de salvação dele. Seria até interessante a gente começar em versos anteriores, né? Mas tudo bem. Verso 16, 15. Mas quando aprove a Deus me separar desde o ventre de minha mãe, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Isso é importante. Imediatamente, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia, e outra vez retornei a Damasco. É interessante isso, uma vez que você considera a heresia católica. Na heresia católica, Pedro ele seria o pontífice, o líder máximo da igreja.
Aí olha só, Paulo se converte. Aí o que ele faz? Ele não vai a Jerusalém. E nem se coloca sob, né, a autoridade de Pedro. Olha o que ele fala no 18. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro. Que rapaz insubordinado? Paulo, por que você não foi lá pedir a benção do Papa? Não existe Papa. Não existe Papa. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro. Demorou 3 anos para ver o Papa. 3 anos. E permaneci com ele por 15 dias. Agora, você acha que, né, a situação ali, nesses 15 dias que eles permaneceram juntos, era boa? Paulo vai repreender o Papa na face. Estou brincando, não é Papa. Não é Papa. Olha o que acontece. Verso 7, capítulo 2, verso 7. Não, vamos ler o 19, no capítulo 1, 19 antes. Mas os outros apóstolos, não vi nenhum, exceto Tiago, olha só, irmão do Senhor. Chegamos aqui. Tiago. Esse Tiago, que Paulo cita em 1 Coríntios 15, 7, não podia ser Tiago de Zebedeu, porque fazia parte dos 12. Foi mencionado no verso 5. Não podia ser Tiago de Alfeu, porque também fazia parte dos 12. Então, quem era esse Tiago? Achamos, está aqui, Gálatas 1,19. Mas os outros apóstolos. Quais outros? No 18, ele fez menção de quem? Pedro. Fazia parte do grupo primeiro dos 12. Aí no 19 fala assim, mas os outros apóstolos, não vi nenhum, exceto Tiago. Qual Tiago? Irmão do Senhor. Pronto, achamos esse Tiago de 1 Coríntios 15, 7. Agora vamos para o capítulo 2, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, os incircuncisos são quem? Gentios. Me foi confiado, Paulo falando, assim como o evangelho da circuncisão. Quem são os da circuncisão? Judeus. Foi confiado para quem? Pedro. Isso é muito importante, porque, segundo a doutrina católica, a Igreja Católica faz de tudo para colocar Pedro em Roma. Por quê? Para e pensa. Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja de Cristo, ela é católica no sentido, católico significa universal. A Igreja de Cristo, ela é universal. Todo salvo, independente da denominação que ele pertença, porque nenhuma denominação tem valor algum no que diz respeito à salvação. No que diz respeito à salvação, o que vale é o sangue de Jesus. Esse é o preço pago pelos pecados de todo pecador. E o pecador que pela graça de Deus, ele entende a sua condição de miséria, entende que não há nada que ele possa fazer e deposita a sua fé inteiramente no sacrifício de Cristo, ele é salvo. E ele vai se tornar um membro do corpo de Jesus Cristo. E ele vai fazer parte dessa igreja universal. Ela é a igreja católica universal, ela é apostólica. Nós estamos vendo, Efésios capítulo 2, verso 20, fala que nós somos edificados sobre a fundação de quem? Apóstolos. A fundação dos apóstolos. Então, mas sabe o que ela não é? Ela não é romana. Ela não é romana. Até porque, uma vez que nós já definimos que ela é universal, ela não pode ser romana e nem pode ter nenhuma localidade física, porque ela é universal. Ela é universal. Então, a Igreja Católica faz de tudo para colocar Pedro em Roma. Mas olha, ao que tudo indica, quando você estuda a palavra de Deus, você não encontra nenhuma única prova de Pedro em Roma. Não existe. Não existe. O texto aqui está dizendo para nós o quê? Que Paulo, ele foi chamado aos gentios. Pedro, aos judeus. Mas agora, quando nós entendemos isso, seria um erro você entender que Pedro trabalhou apenas em Israel, porque
o que acontece a partir de Atos capítulo 12 e até mesmo de Atos 12, porque em Atos 12 vai ter o martírio de Tiago, filho de Zebedeu. Mas vai acontecer uma dispersão dos judeus. Pedro, ele vai trabalhar com esses judeus dispersos. Olha, 1 Pedro capítulo 5, verso 13. 1 Pedro 5, 13. Pedro, então, ele escreve e ele diz: a igreja que está em Babilônia, eleita juntamente conosco, vos saúda, e também o meu servo Marcos. Babilônia significa o quê? Babilônia? Babilônia é Babilônia. Babilônia é a região da Mesopotâmia. Se eu não me engano, acho que é a atual Turquia. Então, Pedro, ele escreve a esses judeus que estavam, habitando dessa região. Muito provavelmente, ele viajou lá, foi ter com eles, e os instruiu, na palavra de Deus. Mas sabe o que a Igreja Católica faz? Diz que Babilônia é codinome para Roma. Problema, Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 20. Olha o que Paulo fala aqui. Desta maneira me esforcei para pregar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outro homem. Ele está falando para os romanos. Esse texto prova para nós que antes de Paulo, ninguém esteve com os romanos para lhes anunciar o evangelho da graça de Deus. Paulo foi o pioneiro. Estuda o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo foi o homem escolhido por Deus e usado por Deus. Paulo chegou, ele vai chegar a Roma, não da maneira que ele pensava, ele vai chegar como um prisioneiro, e ele vai anunciar o evangelho nas prisões, em cadeias. Mas olha, sabe quem não vai fazer isso? Pedro não faz isso. Pedro não faz isso. Romanos 16. Romanos 16 é o fechamento da carta. E nesse fechamento, Paulo saúda todos os irmãos que trabalhavam naquela igreja. Adivinha quem não foi mencionado? Pedro, em nenhum momento, em nenhum lugar ele é mencionado. O que prova para você, Romanos 15, 20 diz que antes de Paulo ninguém chegou lá. Paulo foi o primeiro, pioneiro. No capítulo 16, quando ele saúda todos, aí você pode falar, mas estava viajando. Não estava viajando. Não tinha como ele estar viajando. Não tinha como ele nem ter trabalhado entre os romanos. Porque quem foi usado por Deus entre os romanos é Paulo, não Pedro. Pedro foi usado entre os gentios. Nós temos esses textos importantes já. Então, o que é importante você entender? Esse grupo dos 12, você encontra eles primeiramente em Mateus capítulo 10, e Jesus enviando eles para os judeus. A mensagem é o reino do céu. Mas aí, olha, quando você compara com o ministério de Paulo, Barnabé, Silas, onde nós vamos encontrar a partir de Romanos 14, Atos 14. Atos 13, Atos capítulo 11 vai começar a falar da igreja de Antioquia. Atos 11, 26 é onde pela primeira vez o povo de Deus foi chamado cristão. O nome cristão aparece pela primeira vez em Antioquia. Atos 11, 26. Atos 13 é o registro do primeiro envio missionário feito por uma igreja local. A igreja de Antioquia faz esse envio missionário. Aí, em Atos 14, a partir de Atos 13, você já vai ter as primeiras viagens missionárias. Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos. Depois acontece aquele racha, porque João Marcos, na primeira viagem missionária, ele volta, e aí você vai ter uma divisão, Paulo vai ficar com Silas, Barnabé fica com Marcos, e aí eles se dividem, e aí você vai ter as primeiras viagens missionárias para os gentios. Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos, eles foram aos gentios. Os 12
junto de Tiago, né, ele fica como, olha, Atos capítulo 15, Atos 15, ele vai presidir o concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, o título do capítulo é esse, o concílio de Jerusalém. O concílio trata qual assunto? O assunto é circuncisão e também a respeito, né, do gentio, do que ele deveria fazer para ser salvo. Descendo certos homens da Judéia, ensinavam os irmãos e diziam, a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena discussão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém, para tratar a respeito daquela questão. Então eles vão tratar essa questão. Quem vai presidir esse concílio? Você vai ter Pedro se levantando, Pedro dando um exemplo daquilo que Deus fez através dele na casa de Cornélio. Ele vai falar isso no verso 7. Havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes, homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ele está falando de quem? Cornélio. Está falando da casa de Cornélio, que acontece em Atos capítulo 10 e 11. Mas olha, lembra que em Atos 9, Deus estava salvando Paulo. E os planos de Deus não era usar Pedro com os gentios, era usar Paulo. Só que Paulo teve, depois que ele se converte, ele vai para a Arábia, ele fica lá um tempo, né, ele precisava, precisava de um certo tempo, até que Deus pudesse usar ele. E a gente vai encontrar ele sendo usado a partir do capítulo 13. 13 em diante você vai encontrar lá o primeiro convertido de Paulo, vai encontrar a mudança do nome dele e tudo mais que ele vai fazer. Mas olha o verso 13. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Então Tiago vai levantar, depois que ele ouviu já Paulo, Barnabé, Pedro, ele vai levantar e ele vai, né? Olha só, Simão declarou como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso eu voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e eu edificarei novamente das suas ruínas e o restabelecerei, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aquele que dentre os gentios se convertem a Deus. Aqui nós temos o veredito do concílio, que está sendo presidido por quem? Tiago. Quando você volta para Gálatas capítulo 2, verso 9, Tiago é citado como coluna, como pilar da igreja de Jerusalém. E ele é nomeado até primeiro, antes de Pedro. Gálatas 2, 9. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão, e nós iríamos aos gentios, e eles iriam para quem? Os circuncidados. Esse texto aqui é definitivo e mostra para nós que esses 12 foram para os circuncidados, são judeus. Mas judeus que estavam dispersos, então, sim, eles também viajaram como Paulo, só que o alvo deles era diferente. Agora, certamente, a mensagem que eles pregaram também modificou. Em Mateus 10, nós vimos que a mensagem que eles pregavam era qual mensagem? Eles anunciavam o reino do céu. E naquela ocasião, o rei ainda estava vivo, estava entre eles. Mas agora, você lembra o discurso de Pedro em Atos capítulo 2? Quando ele se levanta e ele vai declarar Jesus como o ungido de Deus, como o escolhido, como o Salvador. No capítulo 4, no verso 12, ele dirá que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Então você vê que a mensagem ela muda, porque ali ele já tem uma visão diferente, né? O Salvador já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia aparecido, ele já tinha, né, o Evangelho
da graça de Deus, e ele pregava esse evangelho para quem? Para judeus. Paulo, Barnabé, Silas foi usado com os gentios. Não deu tempo da gente ver, mas tem duas coisas importantes que o apóstolo devia preencher. Uma era que ele devia ser uma testemunha ocular de Jesus Cristo. E hoje em dia não existe nenhuma. Não, mas a pessoa fala assim, não, mas Jesus apareceu para mim num sonho, eu vi ele, ou ele apareceu para mim, eu vi um anjo lá, tal. Aí você tem, 2 Coríntios, capítulo 11, que vai falar dos falsos apóstolos, e que Satanás se transfigura em anjo de luz. E olha, lembrando também que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 8, que ele fala assim, e por último de todos apareceu a mim. Se ele apareceu por último para Paulo, então quer dizer, não apareceu para mais ninguém. Para mais ninguém. E João, quando escreve o Apocalipse, no capítulo 2, verso 2, ele fala que a igreja de Éfeso, ele provou aqueles que se diziam apóstolos e foram pegos como mentirosos. Por que eles eram mentirosos? Para você provar, você tinha que ter um meio para provar, você tinha que ter alguma coisa, eles tinham que usar alguma coisa para provar. O que eles usavam? A mesma coisa que a gente pode usar. Qualquer um que chega aqui e fala assim, porque eu sou um apóstolo. Tá, mas você é apóstolo por quê? Você viu o Senhor? Mas Paulo falou que foi o último que viu. Engraçado, velho. O Senhor não falou, não colocou seu nome que não, falou que depois de Paulo apareceu para você. Aí tem uma outra questão. Aí, olha só como é interessante, como uma falsa doutrina vai puxando a outra. Depois, a gente entra na questão, né, na teologia, que é o cessacionismo, e o outro é o continuismo. O continuismo, eles vão pregar que, eles vão crer, né, que todos esses sinais apostólicos que fizeram parte do ministério dos apóstolos, eles continuam. E aí é o que você vê no meio pentecostal e neopentecostal. E tem o cessacionismo, que é onde nós entendemos o quê? Que esses sinais fizeram parte do ministério dos apóstolos, mas uma vez que esse ministério cessou com a morte desses apóstolos, acabou os sinais. Então teve um propósito, teve, né, um porquê desses sinais. Agora, eu não estou falando que uma coisa é os sinais do apostolado, outra coisa são os dons do Espírito Santo. Porque às vezes você fala que os sinais do apostolado cessaram, aí a pessoa entende que você está falando que os dons do Espírito Santo cessou. Não, não é isso. Tem que saber discernir uma coisa da outra, diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é os sinais do apostolado. E aí a gente vai estudar na quarta que vem esses sinais. Expulsar demônios, falar novas línguas, cura, pegarem serpentes, beber veneno. E a gente vai ver aqui, eu coloquei em laranja, essas passagens é onde nós vamos ver Pedro fazendo esses sinais. E onde está em roxo é Paulo. Então aqui é Pedro, aqui é Paulo. Aí semana que vem a gente estuda. Os irmãos podem se colocar de pé?